A história da Igreja Presbiteriana do Brasil em Várzea Alegre em seus 40 anos é contada a partir de um pouco da história de todos nós. Testemunho ocular e fundador desta comunidade é Francisco Ferreira Lima, conhecido popularmente como Francisquinho Crente. É o filho mais novo de Francisco Ferreira Lima e Francisca Alves de Oliveira, sendo seus irmãos Maria Ferreira Lima e Antônio Ferreira Lima, ambos já falecidos. Nasceu no sítio Canga, município de Jucás, no dia 3 de fevereiro de 1929. Teve 9 filhos, dos quais 2 faleceram, com a sua esposa, Francisca Quereno de Oliveira, e é hoje presbítero emérito. Presente em toda a história da organização da igreja desde os primórdios, tem muito a nos contar a respeito dos acontecimentos mais importantes desses 40 anos. Com a palavra, o presbítero Francisco. Presbítero Francisco, nos conte como o Senhor conheceu a Cristo e como aconteceu o início da pregação do Evangelho através da Igreja Presbiteriana em Várzea Alegre. Ora, eu tenho isso como um chamado de Deus. E eu resisti o chamado. Em 1947, como eu já falei, eu soube que vinha essa comissão de Calhuz lá para um lugarzinho chamado Cedro, uma légua de longura lá de casa. Mas eu trabalhei até 5 horas da tarde, que a gente trabalhava, gostava de trabalhar, viu? Até 5 horas. E quando cheguei em casa, tomei um banho, jantei e fui com a légua de longura e fui de pés, de noite. E lá assisti o primeiro culto, o primeiro evangelho que eu ouvi falar. Era pela Assembleia de Deus, né? Lá eles fazem aquele sistema deles, apelo, né? E tal. Eu resisti os apelos, não quis me decidir. Pois bem, isso no mês de setembro de 47. Mas antes de terminar setembro, eu adoeci com uma doença muito grande, né? Um negócio na pleura. Eu acho que foi uma pancada, eu avançando um burro, e entrei debaixo de um pau lá, e deu um acocho grande, e aí inflamou a pleura, criou pus na pleura. Pois bem, aí fiquei tratando com aquele doutor do mato, e nada de melhorar, febre, dor, mais dor. Foi preciso, com muito tempo, ir para o Iguatu. Mas quando a gente ia naquele tempo que ia para o hospital, você só ia quando estava sem jeito. Quando eu cheguei lá, que o médico foi, sim, voltando um pouco. Fui para o doutor Agenor, que era um médico afamado nessa época. Aí eu vou desse Agenor Deto que tem aí, que é político. Aí me receitei com ele e fiquei tomando os remédios, não melhorei, passei 15 dias. Uma mulher estava lá na casa de um parente, a mulher mandou me chamar a mulher para aplicar as injeções, aquela penicilina de 3 em 3 horas. A mulher foi, chegou lá, quando viu, disse: não, aqui não dá certo não. É preciso levar esse rapaz lá para casa. Nós éramos 4 pessoas. Aí fomos para casa, uma mulherzinha pobre, casinha pobre, pequeninha, mas ela era crente, viu? Eu digo que era um chamado porque Deus estava me chamando, tirando de um e indo para o outro, né? Pois bem, aí passei 15 dias com o doutor Renault, piorei muito. Aí ela disse: seu Francisquinho, aqui tem um rapaz com a doença parecida com essa sua. E o doutor Humberto operou, e ele hoje é um trabalhador de ajudante de caminhão, bonzinho. Isso me deu muito conforto, porque a minha preocupação era não trabalhar mais, sabe? Aí, se eu quiser, vamos lá, pois vamos. Aí Antônio, meu irmão, foi mais ela, aí falaram lá com ele. Quando contaram a história, ele disse: eu já sei mais ou menos o que é a doença do rapaz. Leva amanhã para lá. 1º de novembro de 47, eu entrei no hospital. Mas aí quando chegou lá, que ele viu, disse: não tem mais jeito. O rapaz, trouxeram o rapaz está, como se diz, morto. Não tem mais condições de operar. Mas se a família concordar, o senhor chamar o pai dele, se concordarem, eu opero. Agora não garanto a operação. A operação é 3 mil naquele tempo, não sei o quê. Era muito dinheiro, viu? Mas eu não garanto, pode morrer na vez de operação. Aí meu pai disse: não, pois sempre que morre, vamos arriscar, né? E eu também chegou meus ouvidos,
Eu digo, vamos arriscar, vamos operar. Aí eu entrei de 1º de novembro de 47, no dia 16 de novembro eu me operei, né? Quase morro, faltou coisa bem pouquinho, né? Porque foi cortado nas costas. Um corte grande, cortado a costela, tirado um pedaço, cortava aqui, né? Tirado um pedaço da costela, para poder aprofundar. Aí eu me dei uma cegueira de olhar. Me virei para trás. Quando eu me virei para trás, entrou um ar. Aí não, daí deu uma tosse, viu? Deu uma tossezinha, papai, se agoniaram, me acocharam, estica o dedo, Chico, estica o dedo. Que o dedo, fiquei aquela tosse ali, passou, né? Mas quando eu vim embora, eu fui lá, me despedi dele, aí ele disse, você tirou um findo. Eu acho que isso não tem nem nada a ver com a entrevista aqui, né? Aí você tirou um findo na morte, viu? Mas eu quero chegar só à conclusão, é que eu vim para casa, fiquei bom, 48, foi uma seca, né? Aí em 49, houve um imprevistozinho lá, a gente não pode negar, houve um imprevistozinho lá, e eu resolvi vir para casa dos parentes aí na Lagoa dos Querendo. Aí eu já tinha ficado ouvindo o Evangelho por Vinícius, que foi o meu sogro, né? Ex-sogro, eu não conhecia nem a moça. Aí eu fiquei ouvindo o Evangelho por ele, né? Aí depois vim para Lagoa, fiquei ouvindo o Evangelho por Juca de Freitas, e aí me converti, né? Cheguei lá no dia 13 de abril de 1950, 13 de abril, desse tempo para cá eu não andei mais no outro caminho, só nesse caminho, viu? Aí bem, fiquei na Lagoa, e quando foi em 2004, em dezembro, eu vim para aqui, para Vaza Alegre, né? Seu Juca era pastor da igreja do Chique, aí resolveu vir abrir o trabalho aqui. Deixou a igreja lá e veio abrir esse trabalho, compraram umas casas aí abriu o trabalho aí, eu vim, ele veio em 52 e eu vim em 54. Aí a família dele foi estudar, estava tudo fora, estudando, viu? Aí ele ficou dando assistência à igreja Chique. Aí dia que fazia o culto, ele saiu, Fosquinho, quarta-feira você abre o salão, abre as portas, cante, ore, lê a palavra, se tiver gente você faz, se não tiver você faz também. Fazia só eu, Francisco e Dona Maricô, nós três. Fizemos muito isso aí, né? O trabalho funcionou na rua Coronel Pimpim por alguns anos, né? E foi crescendo, e depois a gente foi fazer, compôs aquele chão e foi construir aquela igreja, né? Construir aquela igreja lá na rua Figueiredo Corrêa. Mas aí muitas coisas ocorriam nessa época, eram as coisas difíceis, né? Perseguição, o povo perseguia, fazia o culto na praça, a gente fazia, mas era com 2 soldados, né? Requisitava 2 soldados. E o missionário Chuck Solis dizia que quando ele vinha, a gente fazia o culto naquela praça, era a praça do biquinho fino, que esse Orlando se lembra, biquinho assim fino. Ele tinha o clarinetazinho, ele virava ali para casa do Josué e o Josué dava uma tocada que tinha, viu? Clarinetazinho, viu? Pois é. Aí era assim, a perseguição. Aí depois o Juca ficou velho, né? Sem condições, Levi passou a dirigir o trabalho. Aí começamos a construir aquela igreja, mas que veio se organizar em 4 de março de 79, né? 4 de março de 79. É o que deve ter feito 40 anos agora, não era? Pois é. Aí os crentes, né, que tinha os primeiros conversos, foi Dona Elsa, Mestre Júlio e um soldado da polícia. Mas o soldado eu não cheguei a conhecer ele. Quando eu cheguei aqui, o soldado já tinha saído, viu? Aí Dona Elsa foi embora para o Iguatu com esse Caetano, aí ficou só Mestre Júlio. E a minha chegada aí, viu? Aí nós começamos, o trabalho começou a crescer, e graças a Deus cresceu muito, viu?
E quando se ordenou-se aquela igreja ali, foi com 192 membros. Era muita gente, né? Muita gente organiza a igreja com 50 pessoas. 50 pessoas. Assim, o que foi que aconteceu para que desse para, por exemplo, construir a igreja? O que foi, a partir de que momento os irmãos decidiram, vamos nos organizar para realmente organizar a nossa igreja presbiteriana em Várzea Alegre, já com prédio mesmo, para adquirir o terreno? Quem se mobilizou? O que foi que vocês fizeram? A congregação grande, como a gente já falou, né? Congregação grande. É o salão lá pequeno, viu? Dinheiro ninguém tinha. Não, ninguém fala. Naquele tempo não existia dinheiro, não. Naquela igreja ali, quando a gente começou ali, naquela igreja, a pessoa que ganhava dinheiro era duas professoras, Selma e Joseli, né? As pessoas que ganhavam dinheiro, o negócio do outro era roça, viu? Era roça, era uma coisinha, viu? Era muito pouco o dinheiro. Mas aí Dona Elsa foi que botou muita força, viu? Para se comprar aquele terreno. Gadia Hamilton, primo dela, aí comprou-se o terreno da Hamilton, né? Não tinha dinheiro não, mas a gente foi ajeitando uma coisa e outra, e aí campanha, né? Tudo foi feito através de campanha, e eu não posso deixar de agradecer as mulheres, viu? Tem gente que bota as mulheres assim para escanteio, mas para mim a igreja só vai se tiver mulheres, viu? Que é quem prepara as coisas. Tem as coisas delas fazer, não é? As coisas delas fazer, né? Não a nossa, mas tem as coisas, elas são mais habilidosas com certas coisas, não sabe? Elas têm mais tempo, viu? Mais tempo. Aí foi feito tudo da campanha e eu agradeço demais a elas, a gente ter comprado aquele chão. Depois vamos construir a igreja. Não, ninguém tem dinheiro, mas vamos construir. Então vamos fazer o tijolo lá, e foi o tijolo, ela chegava lá com as bandejas de tapioca, de pão com arroz, de café, né? Às vezes fazia, vamos queimar, à noite que era uma festa, na noite de queimar. Às vezes foi uma festa para queimar o tijolo, viu? Fez o tijolo, vamos construir a igreja. Aí começou-se, né? Deu um problemazinho, Levi começou a igreja, mas aí foi-se embora para São Paulo, né? Aí ficou só começaram uma coisinha, muito pouca. Aí os irmãos queriam que fizesse ela da altura do piso ali da rua. Tá entendendo? O Orlando sabe que ele era alto, não era ruim. A barreira medonha lá, né? Para fazer ela deixar no piso da rua. Aí eu queria fazer naquela altura que ela está. Aí concordei com as pessoas, construtor, conversei com um, com o outro, ele diz é bom, é alta. Prédio é bom, é alto, viu? Prédio de baixo não é bom não, é bom, é alto, viu? Aí ficou naquela altura ali, né? Fez a igreja, depois Dona Elsa sugeriu a comprar o terreno ali, encostado, né? Comprou-se o terreno, o pastor Levi chegou de São Paulo, tomou de conta, aí terminou de fazer a igreja, né? Aí em 79 passou a igreja foi construída, era o pastor Levi, o pastor? Não, o pastor foi de Iguatu. Do Iguatu foi quem ficou, foi o pastor Jonas Cunha. Pastor Jonas Cunha, foi na época que a igreja já começou a funcionar como prédio próprio, né? Jonas Cunha. E falando ainda nas autoridades, na época, presbítero, quem eram os demais presbíteros e diáconos que compunham os oficiais da igreja? Quem era mais? Isso, quem mais? Diáconos e presbíteros dessa época que a igreja foi formada, assim, foi construída, melhor dizendo. Foi ordenado 4 presbíteros. 4 presbíteros. Eu, Zé Monteiro, Zé Cunha e Zé Nogueira. 4, né? 4. E o diácono foi mais bem 5 diáconos, não estou lembrando não. Bem 5. Depois de um tempo, a igreja foi construída, foi com o pastor próprio, com as autoridades. Eu vou perguntar sobre um determinado evento que aconteceu, mas o senhor fica à vontade se quiser comentar ou não esse evento, tá bom?
Se o senhor achar melhor não comentar, o senhor não comenta. Porque a primeira igreja presbiteriana, no caso, ela era única, né? Só existia ela. Depois de um tempo houve uma divisão, né? Que deu origem à segunda igreja. O senhor queria comentar sobre esse momento? Bom racha, né? Bom racha pesado. Bem, o negócio aí é um negócio bem complicado, né? Não é nem bom com a gente conversar, né? Mas o seguinte, pastor Levi, Jonas ficou dando os atos pastorais. Pastor Levi fez um curso por correspondência, né? Depois foi ordenado, né? Foi o primeiro pastor residente aqui na Vaza Alegre, né? Mas que em 1985 ele saiu para Iguatu. Ele tinha se formado em Direito no Crato, e acho que talvez pessoas do Iguatu era melhor, né? Para trabalhar no Iguatu. E tinha algumas coisas por aí, né? Algumas coisinhas que a gente não vai comentar. E aí, essa saída dele, aí ficou assim, sem se entender bem direito, né? Entender bem direito. Aí o pessoal saíram, né? Saíram, foi um racha quase a metade, viu? Em Vaza Alegre, aonde foi que a igreja começou a se reunir antes de construir? Vamos fazer essa pergunta. Era na mesma rua do senhor ali? Foi. Quando começaram Quer a se dizer, reunir? com a vinda de seu Juca foi, né? Com a vinda de seu Juca. Agora, antes, quando ele morava no Medeiro, ele já fazia o trabalho aqui nas feiras. Fazia aqui na feira. Sei. Ele vinha para a feira e aí você viu que ele não passava oportunidade. Sei. Não, ele ia conversando com a pessoa, mas quando você falasse de uma coisa que desse certo ali, ele pegava aquilo ali e daí pronto, viu? Aí fazia o trabalho na feira, né? Sei. Botava aqui 15, 20 pessoas, ali ele fazia o trabalho na feira, ele morando no Medeiro, né? Morando no Medeiro. Que nessa época o pai dele morreu, aí vieram enterrar aqui, o padre não deixou, voltaram com ele para o Medeiro, enterraram lá no Medeiro. Presbítero, ainda falando sobre o seu Juca, que é uma pessoa muito conhecida, até porque foi quem fez parte aí dos primórdios do evangelho aqui na cidade. O senhor poderia comentar um pouquinho mais sobre ele, como era a pessoa de seu Juca, como era o tipo de evangelização que ele realizava, as pessoas mais próximas? O obreiro leigo, o presbítero Orlando sabe, eu acho que você sabe também, né? O obreiro leigo, ele prega a Bíblia, como ela diz, sabe? Tem lá o sentido, às vezes ele não sabe do sentido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele, farei com ele morada. Então, esse é um tipo do leigo, né, Orlando? Pois é o tipo, é isso aí. Agora, ele era um homem que não perdia a oportunidade. Se você estivesse conversando mais ele, por aí, daí tu falasse raposa, aí ele baixava o verbo. Ele mostrava as qualidades que tinha falando em raposa, com heróis, né? Mandaram rapaz, e dizia aquele raposo, que hoje e amanhã eu estou aqui, faço isso e aquilo, viu? Aí era porta aberta, viu? Ele não perdia a oportunidade. Para deputado, para todo bicho, médico, tudo, ele não passava em branco não, viu? Era um evangelista de encomenda mesmo, viu? Presbítero, eu vou fazer algumas perguntas mais rapidinhas assim. Uma saudade que o senhor tem dessa época e dos primórdios da igreja? Que saudade? Uhum. A gente sente muita saudade, viu? Sente muita saudade daquele convívio, daquela época, né? Porque era um convívio melhor, era um convívio melhor, a gente era mais ambientado, né, com o povo, existia mais amor, não sabe? Existia mais amor, era muito, muito bom. Você vê, nesses retratos aí, você vê o tanto de gente que tinha, né? Tanto de gente nova, por uma cidade grande, né? Pois era um trabalho narrativo, né?
trabalho de evangelização, né? Ativo, né? Hoje mudou, o sistema de trabalho hoje mudou um pouco, né? Mudou mais um pouco. Mas naquele tempo era assim, muita visita, né? É uma esperança que o senhor tem, com base em tudo que o senhor viveu, o que é que o senhor espera daqui para frente, em relação à nossa igreja presbiteriana de Vaz Alegre? Mas não é fácil não, né? A gente espera que seja melhore, né? Que melhore. Pode não melhorar, mas a gente espera que pareça melhora, né? Antônio, eu acho que Antônio é um rapaz muito estudioso, viu? Ele é muito estudioso, ele estuda a Bíblia, muito estudioso. E uma situação assim engraçada, né? Ao longo de todos esses anos, teve alguma situação que o senhor lembra que marcou por ser bem engraçada mesmo, bem cômica? Engraçada assim? Não, mas de choro muito eu me lembro. Choro muito, foi no tempo aí dessas querelas de igreja, né? Não foi nem no tempo da divisão, mas já foi outro pastor, né? Chegada do pastor aí eu estava dando bem certa coisa. Aí eu vi que não ia dar certo, né? Eu digo, já vinha saindo de um problema grande, né? Já vinha saindo de um problema muito grande. Que nesse rastro de igreja, as pessoas saíram das casas, viu, presbiteriano? Com caderno, conversando com você, e convidando para ir para lá. Aí foi assim, viu? Aí eu, não, é mais perto, eu vou para lá e tal, etc. Sabe? Foi pesada, a barra foi pesada. Eu fiquei quase só, os presbíteros ficaram todos cuidados, né? Os presbíteros, o Zezinho da família, o Zeca Monteiro da família. Só eu e o Zé Cunha. O Zé Cunha, assim, muito maneirado, né? Sou muito boa. Ficou assim, entre uma coisa e outra. Pois é. Mas aí foi pesado, a divisão foi uma coisa muito pesada. Mas sim, daí com a chegada de um pastor aí, né, que eu passei 86, 88, 89, 90, 91. Sem pastor aqui, sabe? O pastor vinha visitar, dar os atos pastorais. Né? Vários pastores. Eu dizer um ano, Elgio veio outro, viu? E outros pastores, né? Foi esses anos todos sem pastor, porque não existia pastor. Cada pastor tinha 2 igrejas, 3. Era assim, viu? Aí ficava o pastor dando os atos pastorais. Teve um ano que, lá na reunião do presbitério, daquele bate-bate, a distribuição de campo e obreiro, sem o lençol dá para cobrir, viu? Puxava para lá e para cá, viu? E não dava, foi preciso eu me comprometer de um salário, viu? A minha família. Eu digo, eu dou um salário. Nesse tempo o pastor ganhava 2 salários e meio. Era pouco, passava perreado, era 2 salários e meio. Eu digo, eu dou um salário. O pastor fica morando no Cedro, fica dos atos pastorais lá, eu garanto um salário para pagar o salário dele. Era assim, dinheiro não existia, o dinheiro era pouco, viu? Era pouco. E assim, como a gente está falando de igreja, a gente acaba falando de família, né? Família. É qual o sentimento do Senhor em ver que a fé do Senhor passou para os filhos do Senhor, para netos? Hoje, por exemplo, o Senhor tem um filho pastor, tem um neto presbítero. Qual o sentimento do Senhor ao ver isso? Ao ver Deus honrando sua palavra e fazendo a fé frutificar na família do Senhor? Você diz assim, um sentimento. Isso, que sentimento o Senhor tem quando vê isso? Que marcou. Quando vê a fé do Senhor se estendendo às gerações do Senhor, a filhos, netos. Uma coisa que marcou muito a minha família foi com a chegada do pastor que vinha para cá, e eu vi que não ia dar certo, que eu vinha saindo já
desse movimento lá, né? Para começar outra lá, eu disse, rapaz, isso vai dar questão toda a vida, viu? Eu digo, sabe uma coisa, eu vou sair. Aí isso aí custou caro. Custou caro, foi choro, muito choro, muito choro. Gente do hospital, viu? Gente do hospital. Foi duro, muito duro. Mas ficamos com o trabalho lá em casa no sábado. É um trabalho de oração. Desse trabalho de oração lá converteu várias pessoas. Foram para a Igreja Batista, né? Aí Leandro me chamou, foi algum Leandro, Inês, Dark, Aparecido lá do Saco, mais outro, um bocado de gente. Aí ele disse assim, vamos para a Igreja Batista, vamos. Aí fui para a Igreja Batista. Aí eu passei uns 7 anos na Igreja Batista. Então fui para lá, voltei para lá, quando o pastor foi-se embora. E aí veio outro pastor, daí o outro falou comigo, daí eu voltei para lá. Mas eu fiquei sabendo, eu fiquei certo que quem deve sair é o pastor. Não é o crente não. O crente, o pastor não veio para ficar. O crente é quem vai ficar, o crente, porque foi quem começou, ele é quem está sustentando, ele é quem sustenta a igreja, viu? Ajuda a sustentar e tudo, etc. Né? Não é para ele sair. Eu nunca vi um pastor só, o Daniel Martins, que foi pastor a vida toda só na igreja, mas o resto sai, viu? Mas foi parada dura essa daí, viu? Muito dura. Quando o senhor vê que tem, graças a Deus, um filho do Senhor que é pastor, um neto que é presbítero, o que é que isso representa? Como é que o senhor se sente quando vê isso? Eu me sinto feliz, viu? Muito feliz. Tem um filho, tem um casado com a neta, que é pai e filho também, né? Tem um genro, né? Tem um cunhado que eu quero muito bem a ele, viu? Cunhado. Uma turma de pastor até boa, viu? Então, diante de tudo isso, presbítero, vale a pena seguir a Cristo? O que é que o senhor acha? Vale, com certeza. Com certeza vale, mas é muito, viu? Só que vale mesmo. O que é que o senhor poderia dar de conselho para quem está hoje na Igreja Presbiteriana de Vaza Alegre, já que o senhor já passou desde os primórdios, desde o iniciozinho da igreja, né, do comecinho até hoje? O que o senhor poderia dizer, por exemplo, para nós? O que eu tenho para dizer é que não saia. Eu aconselho que não saia. Viu? A coisa mais ruim que existe é você sair de igreja. Viu? Coisa muito ruim. Presbítero Francisco Ferreira, agradeço imensamente esse relato que o senhor deu, que é extremamente valioso para nós. O Senhor que é um exemplo de fé, graças a Deus, e que Deus continue abençoando a vida do Senhor. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado também pelo convite, viu? Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar que eu não perguntei ao senhor? Não, está bom, viu? Muita coisa já. Está bom. Muito obrigado, presbítero.